Amados, o cenário que a pandemia da Covid-19 desenhou ao redor do mundo nesses dias, deixou implícita uma verdade há muito esquecida e que vinha sendo negada pela maioria dos homens. Precisamos uns dos outros. Essa é a verdade. Verdade que vinha sendo esquecida, verdade abandonada por muitos. Mesmo que digamos o contrário, que pensemos o contrário, precisamos uns dos outros. Antes da pandemia, cada um conduzia sua vida sem levar em conta a realidade do outro, sem olhar para o lado e perceber que não estamos sozinhos no cosmos e que a existência do outro tem influência direta na minha existência e que, afinal, precisamos uns dos outros. Estávamos todos bem sossegados, guiando a nossa vida como se ela dependesse exclusivamente de nós, de nossas habilidades, de nossas virtudes, de nossa competência profissional e de nossos méritos para viver. Subitamente, despertamos numa dessas manhãs de março e percebemos que não é bem assim. O isolamento social nos fez ver que precisamos mesmo uns dos outros e que isso não é apenas discurso de religiosos e de assistentes sociais. Observe você que a diarista precisa do dinheiro, mas a madame precisa da casa limpa e arrumada. Sem o motorista de ônibus, os operários não chegam à fábrica. Mas sem os operários, os ônibus param de circular. O que dizer dos ambulantes sem a multidão, dos músicos sem os ouvintes, dos jogadores sem os estádios lotados e dos pontos turísticos sem os viajantes? Como os flanelinhas vão guardar carros se não há trânsito? Como os alunos aprenderão sem os professores e sem as escolas? E como os professores, que são também pais e mães de família, receberão salários sem os alunos e sem as escolas? Quero convidar você a ler o texto que foi anunciado. O capítulo 12 de 1 Coríntios, dos versículos 14 até ao versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disto. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Amém? Que até aqui o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Não há dúvida, amados irmãos, de que a passagem lida
refere-se diretamente à unidade que deve reger a vida da igreja de Deus como corpo de Cristo. Paulo aqui, com certeza, não está tratando da interdependência na sociedade em geral, mas especificamente da interdependência no contexto da comunidade cristã. Ele está demonstrando que, assim como os membros do corpo humano funcionam harmonicamente, porém interdependentemente, ou seja, precisam uns dos outros, assim também a igreja precisa caminhar servindo uns aos outros, numa clara demonstração de interdependência. Ou seja, eu preciso de você e você precisa de mim. Mesmo sabendo, amados irmãos, que o sentido original do texto aplica-se à igreja, podemos aplicá-lo de maneira secundária à sociedade em geral. Pois, afinal de contas, a igreja é um modelo, ela é um paradigma de comunidade para a sociedade humana. De modo que, apesar de termos a convicção clara e objetiva de que esse texto, ele é um texto altamente eclesiológico, é um texto que está pautado nas necessidades da igreja como corpo de Cristo, mas mesmo assim, podemos tirar lições importantes para a vida da sociedade em geral. Ou seja, falar da interdependência que existe, falar de forma bastante clara que nós precisamos uns dos outros. Desta forma, o texto realça alguns fatos sobre a vida em sociedade também. Tá bom? Então, para que fique esclarecido, para que fique compreendido, esse texto, ele aplica-se à igreja. Entretanto, de maneira secundária, nós podemos tirar alguns aprendizados, alguns ensinamentos, algumas verdades sobre a vida em comunidade de forma geral. De modo que a primeira lição que o apóstolo Paulo, ou a primeira verdade que nós vimos aqui sobre a sociedade, é que na vida em sociedade, a coletividade está acima da individualidade. Guarde isso. Na vida em sociedade, a coletividade está acima da individualidade. Vocês perceberam aí nesses dias de pandemia que a melhora ou a proliferação menor, a diminuição no contágio, depende da compreensão coletiva, depende do fato de as pessoas entenderem que a coletividade está acima da individualidade, ficando em casa. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 14, olha só o que está escrito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Meus queridos, a sociedade não é um homem só. Já foi falado aqui nesse culto que o homem não é uma ilha, restrito a si mesmo. Pelo contrário, o homem é uma série de conexões. O homem é uma série de pontes. Embora a nossa sociedade tenha vivido dias de egoísmo, de individualismo, onde cada um olha apenas para o próprio umbigo, às vezes até mesmo na vida da comunidade e da igreja nós percebemos isso. Aí então, diante dessa situação alarmante que tem se levantado, nós percebemos o quanto é importante valorizarmos o outro. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer: não leve em consideração cada qual o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. Em outras palavras, ele está dizendo que nós não podemos pensar meramente como indivíduos. Nós precisamos pensar como coletividade. E a lição, embora aplicada diretamente, originariamente à igreja, ela tem respaldo para nos ensinar sobre a vida em sociedade. Algumas pessoas estão sentindo a falta. Eu acredito que aqueles que vivem de vender coisas
os chamados ambulantes, não têm as multidões. E isso está trazendo repercussões tristes e problemáticas para eles. Por outro lado, nós vemos os empresários preocupados, porque tem uma folha de pagamento para pagar. E aí então nós vemos toda essa situação, mas tudo isso é importante para a nossa reflexão. Na vida em sociedade, a coletividade está acima da individualidade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A sociedade não é uma só pessoa. A sociedade não é só o policial, a sociedade não é só o professor, a sociedade não é só o empresário, a sociedade não é só o político, a sociedade não é só os governantes. A sociedade é um emaranhado de conexões. E é por isso que ele vai dizer que todos precisam cooperar. É preciso que haja uma cooperação. É preciso que haja um alinhamento, um compartilhamento. E nesses dias de coronavírus, algumas pessoas estão manifestando a solidariedade, lembrando-se que, de fato, nós não podemos viver como se fôssemos os únicos, mas precisamos olhar para o lado. A segunda verdade que esse texto nos apresenta no meio dessa circunstância que estamos vivendo é que na vida em sociedade não há espaço para complexo de inferioridade. Olha só o que está escrito no versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Olha só, meus amados, é como se de repente o apóstolo Paulo estivesse nos trazendo, nos levando a uma imagem, talvez a um pequeno esquete, a uma pequena peça teatral, onde um dos membros do corpo estivesse ressentido, dizendo, puxa vida, eu queria ser mão. Como eu não sou mão, eu sou pé, eu não sou do corpo. Olha só, porque não sou olho, não sou do corpo, versículo 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então, na vida em sociedade não há espaço para complexo de inferioridade. Aquela pessoa que tem uma qualificação menor, aquela pessoa que tem uma cultura menor, não significa que ela é inferior, mas diferente. De modo que a sociedade precisa respeitar desde os mandatários da cidade, desde os governantes, até aqueles que fazem a limpeza, aqueles que cuidam de coisas que são aparentemente pequenas, mas imprescindíveis. Dias atrás, o ministro da Saúde estava se preparando para uma entrevista e quando ele ia entrando no ar e ia assumindo o microfone, de repente entrou um funcionário daquele local e passou álcool em gel no microfone e higienizou o cabo, o microfone todo. E aí então o ministro depois assumiu. E o ministro fez uma nota elogiosa àquele rapaz. Olha só, o ministro da Saúde, ele gastou ali os seus primeiros 30 segundos elogiando a atitude daquele funcionário. Era dever dele, ele recebe para isso, mas a atitude do ministro da Saúde deu uma demonstração de empatia, de compartilhamento, afirmando aquilo, assegurando aquilo que nós estamos o tempo todo aqui defendendo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós todos precisamos de Deus. Então, a segunda verdade que nós encontramos é que na vida em sociedade não há espaço para complexo de inferioridade. Você ficar dizendo, eu só serei feliz se eu ocupar tal função e tal cargo. Não, não. Assuma a sua posição e que cada um de nós valorize as diferentes funções e qualificações da nossa sociedade. Mas a terceira verdade que o apóstolo Paulo acaba nos ensinando de maneira secundária nesse texto é que na vida em sociedade não pode existir o monopólio das funções. O versículo 17 diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Já pensaram vocês
Isso até pode dar uma cena de filme tipo MIB, Homens de Preto, que fala sobre alienígenas. Um olho totalmente autossuficiente, um olho que anda, um olho que fala, não existe isso. Isso é ideia realmente de ficção científica, da mais fantasiosa possível. Olha só o versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo é que no corpo de Cristo, na igreja, na comunidade cristã, não pode existir o monopólio das funções. E quando ele vai falar sobre os dons espirituais, um pouco antes, ele vai dar a entender que nem todos têm todas as habilidades. Nenhum de nós, ou melhor dizendo, nenhum de nós tem todas as habilidades. Observem vocês aqui, eu estou ministrando a palavra, mas tem toda uma equipe que não aparece, que proporcionou, possibilitou eu estar chegando na sua casa nesse momento. E isso é o exercício da diversidade do corpo. Vocês estão entendendo? De maneira que nós precisamos cada vez mais confirmar aquilo que o apóstolo Paulo está mostrando, que na vida em sociedade não pode existir o monopólio das funções. Ninguém domina todas as habilidades. E em quarto lugar, a quarta lição que nós podemos encontrar, dentre muitas que poderíamos apontar nessa noite, na vida em sociedade, ninguém é independente. Todos precisamos uns dos outros. E essa é a asseveração principal da nossa palavra nessa noite. Na vida em sociedade, ninguém é independente. Todos precisamos uns dos outros. Versículos 21 e 22 diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Observe quanta sabedoria, quanta clareza a respeito da nossa necessidade que temos uns dos outros, da nossa interdependência. Infelizmente, muitas pessoas que compõem a nossa sociedade acham que não precisam dos outros. Mas essa situação que se configurou no mundo e em nosso país agora, ela serviu, dentre várias situações, para nos abrir os olhos para a nossa interdependência. Ela serviu para mostrar que cada um de nós tem sua importância e o seu lugar na sociedade. E que não podemos viver de maneira nenhuma ilhados, cada um no nosso espaço, sem conexões. Nós precisamos nos conectar cada vez mais. O apóstolo Paulo está dizendo, na vida em sociedade, ninguém é independente. Todos precisamos uns dos outros. E aí então ele vai arrematar no versículo de número 25. E com esse versículo eu quero concluir a nossa reflexão dessa noite. O objetivo disso tudo, amados irmãos, desse entendimento, do entendimento de que a coletividade está acima da individualidade, no entendimento de que não podemos alimentar o complexo de inferioridade, no entendimento de que nenhum de nós pode monopolizar todas as funções, e no entendimento de que todos precisamos uns dos outros, ele vai dizer, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O propósito de Deus, então, é a cooperação e não o individualismo. É a proximidade e não o distanciamento. É a empatia e não o desprezo e o ignorar o outro. O objetivo do Senhor na vida em sociedade é que haja cooperação, que cada pessoa individualmente, com sua capacidade, com seus defeitos e virtudes,
cooperem para o funcionamento dessas engrenagens que fazem a sociedade caminhar para frente. Dessa maneira, eu trago a você essa meditação e rogo a Deus que faça-nos compreender a necessidade de trazermos de volta a seguinte afirmação: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. Que Deus em Cristo possa ricamente abençoá-lo. Amém.